Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom poder matar a saudade, olhar para o rostinho de vocês, ver o barrigão da Bia, nos alegramos. Eu olhei para a Kelly e falei, a gente ficou muito feliz de ver o desenvolvimento do bebê, é muito gostoso estar aqui com vocês. Queridos, nós estamos no ano do ouvir e obedecer. Posso ouvir um amém? Estamos sendo desafiados a ouvir e obedecer a palavra de Deus. E nesse intervir entre ouvir e obedecer, queridos, existe uma chave que se chama fidelidade. Repete assim comigo, fidelidade. Entre o ouvir e o obedecer, queridos, nós temos uma chave que se chama fidelidade, onde eu e você somos desafiados a sermos fiéis àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Deus, Ele não arromba portas, Ele não nos obriga a fazer coisas, Ele não vai pegar nas nossas mãos e forçar nós vivermos a Sua vontade. Ele fala ao nosso coração e para que nós possamos obedecer, nós precisamos girar essa chavinha de fidelidade. E eu e você somos um povo fiel, posso ouvir um amém? Eu e você vamos ser julgados pela nossa fidelidade, por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e nós temos sido fiéis naquilo que Ele tem proposto para mim e para você realizar na face da terra. Sabia que tem um projeto de Deus para a sua vida? Sim ou não? Você tem certeza disso? Sim ou não? Deus tem um plano, um projeto, um propósito para a sua vida. E para que esse plano se manifeste, precisa haver essa chavinha de fidelidade. De fidelidade. Olha o que Mateus capítulo 25, no versículo 21 nos fala. Olha que interessante esse texto. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Queridos, esse texto, queridos, para mim é um chamado para a esperança. Queridos, um dia eu e você vamos estar diante de Jesus, e eu torço para que você ouça essa frase, servo bom e fiel. Um dia eu e você vamos prestar contas da nossa vida, da nova vida em Cristo, daquilo que nós recebemos dele. Nós vamos estar diante daquilo que o apóstolo Paulo chama de trono branco. Nós vamos prestar contas e ser julgados segundo as nossas boas obras. E ele vai olhar para cada um de nós, no nosso rosto, e ele vai falar o quê? Servo bom e fiel. Vocês foram fiéis no pouco, e sobre o muito eu os colocarei. Esse texto é um texto escatológico que nos leva à esperança. Só que esse texto também é aplicado nos dias de hoje. Se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito ele vai nos colocando. Sim ou não? Todo desafio que nós temos, queridos, todas as lutas, os desafios que nós temos, guarde isso no seu coração. Seja fiel no pouco. No pouco conhecimento bíblico que você tem, seja fiel em compartilhar com as pessoas. No pouco que você sabe da sua caminhada cristã, seja fiel. Nenhum negócio, nenhuma semente, algo que Deus te deu, seja fiel. Às vezes você está procurando um emprego, você encontra e abre uma porta que talvez não seja a porta que você queria. Seja fiel, sim ou não? Se você for fiel no pouco, outras portas vão se abrindo, sim ou não? Então, seja fiel. E ao mesmo tempo, queridos, essa mensagem é um chamado à responsabilidade. Repete assim comigo, responsabilidade. No contexto ali, queridos, nós pegamos Mateus 24, você vai ver o sermão profético, a palavra da figueira, a exortação à vigilância, a parábola do servo fiel e do servo mau. Você vê Jesus desenvolvendo uma conversa. Daí ele entra em Mateus 25, nós encontramos a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. E ele continua, queridos, e ele entra na parábola dos talentos, que esse texto está
dentro dessa parábola dos talentos. E Jesus, ele vem construindo um pensamento de Mateus 24, Mateus 25, até entrar na parábola dos talentos. Ele está construindo um pensamento. E qual é esse pensamento? Que um dia eu e você, nós vamos prestar contas da nossa vida aqui na terra. É uma construção, queridos, de um pensamento, que as nossas ações presentes, diárias, elas impactam de forma positiva ou negativa a nossa eternidade. Queridos, as boas obras, elas não definem aonde você vai passar a eternidade. Posso ouvir um amém? Aonde nós vamos passar a eternidade é graça e favor de Deus, mas como nós vamos passar a eternidade passa pelas boas obras, sim ou não? Consegue me entender? As boas obras, então, elas não definem um lugar da eternidade, mas como nós vamos passar a eternidade. E essa parábola dos talentos, queridos, é um chamado à responsabilidade. Olha o que Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 15 nos fala. Olha que interessante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, partiu. Ele distribuiu, queridos, os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Em Cristo Jesus, você recebeu algo de Deus. Fala um amém aí. Em Cristo Jesus, você recebeu algo de Deus. Você recebeu um talento. Em Cristo Jesus, você recebeu algo. E você tem algo para multiplicar. Aqui temos talvez a maior guerra teológica, para aqueles que gostam de estudar teologia. Aonde se acaba, entre aspas, a soberania de Deus e aonde se inicia a responsabilidade humana. E isso é uma guerra, queridos, que nós não vamos conseguir saber. Nós vamos ter linhas de pensamento diversas, queridos, e é uma guerra teológica, aonde se acaba, entre aspas, a soberania de Deus e se inicia a responsabilidade humana. Só que, na minha opinião, queridos, Deus oculta isso, mas existe uma responsabilidade humana. Fala um amém aí. Existe uma responsabilidade minha e sua. O que é responsabilidade? Queridos, eu gosto da definição de responsabilidade como resposta a uma habilidade. A responsabilidade é uma resposta a uma habilidade. Deus te deu algo em Cristo Jesus, sim ou não? A responsabilidade é a resposta que você dá a isso que você recebeu. A responsabilidade poderia ser definida assim. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao 15, nos fala. Olha que interessante. Preste muita atenção aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus. Repete comigo, cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus. E edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um de nós veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, qual é? Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanece, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Parafraseando, esse será salvo por um triz, assim. Vai passar fedendo a fumaça, mas vai passar.
não vai ter galardão nenhum, as suas obras vão ser queimadas, vai passar. Amém? Porque as obras não definem a salvação. Consegue me entender? Sim ou não? Olha que interessante, olha o que a palavra cooperador no original significa. Companheiro de trabalho, cooperador. Essa palavra, queridos, é da palavra que deriva sinergista. Aonde duas forças cooperam para o mesmo trabalho. Eu e você somos cooperadores de Deus, na obra de Deus, nas nossas vidas. Nós podemos edificar sobre o fundamento que foi posto, que é Cristo Jesus, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O dia, se você prestar atenção no texto, o D está em letra maiúscula, o dia é o dia do Senhor, o grande, terrível dia do Senhor, grande para aqueles que são salvos, terrível para aqueles que vão se perder. Esse grande dia vai revelar as nossas obras, porque o fogo vai revelar, a terra vai ser consumida pelo fogo, e o que vai acontecer? As obras de ouro, prata e pedras preciosas, elas permanecem, madeira, feno ou palha vão ser consumidas. Então repete assim comigo: tempo é igual a obra. Tempo é igual a obra. Quando você nasce de novo, queridos, de alguma forma, queridos, eu e você estamos produzindo nos lugares celestiais, nesse fundamento que é Cristo Jesus, ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ele nos tirou de um tremendal de pecado, sim ou não? E Ele nos firmou em uma firme rocha. Hoje eu e você estamos fundamentados em Cristo Jesus, e nós estamos a todo tempo construindo nesse fundamento. Quando nós falamos mal um dos outros, fofocamos, xingamos no trânsito, lá nasce uma obrinha de palha. Sim ou não? Quando você está cooperando com o Espírito Santo na sua vida, você libera perdão, você ama as pessoas, você se permite ser guiado, está construindo ouro, prata e pedras preciosas, que naquele dia vão ser manifestas. Sim ou não? Então estamos edificando a todo tempo, queridos. Estamos edificando. E o nosso galardão vai ser segundo as obras que forem aprovadas pelo fogo. E o galardão é a recompensa dos santos, que vai definir como eu e você vamos viver no novo céus e na nova terra. Sim ou não? Consegue me entender? Então existe uma responsabilidade minha e sua, por isso que Paulo fala, cada um veja como edifica, preste atenção como você vive a sua vida. Nesse processo, queridos, como que nós não nos tornamos um moralista? Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, e eu quero associar com Mateus 25:15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olha o que Mateus 25:15 nos fala. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, partiu. Nos dois textos, queridos, nós percebemos que nós recebemos algo de graça. Sim ou não? O apóstolo Paulo fala assim: segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento. Na parábola dos talentos, existia um homem que tinha seus bens, e ele deu esses bens, ele deu os talentos. Se você tem algo de bom na sua vida, deixa eu te dar uma boa notícia, você tem porque Deus te deu. Sem Deus na sua vida, queridos, você não presta, aleluia. Então não tem como você olhar com olhos superiores às pessoas. Ah, pastor, mas eu tenho a tradição da minha família. Queridos, lixo.
diante de Deus vai queimar. Mas eu sou neto, bisneto de pastor e eu sou quase parente do Papa. Não existe, queridos. Tudo que nós temos, se temos, é porque nós recebemos. Sim ou não? Por isso, queridos, que nós não conseguimos nos tornar moralistas ou nos achar melhor que as pessoas. Eu e você recebemos uma nova vida, recebemos dons espirituais, recebemos coisas inimagináveis. Você sabia que tudo que você multiplica por 0 dá? Sim ou não? Então tudo que você tenta multiplicar a partir do 0 vai dar? Se você sem Cristo tentasse multiplicar algo para Deus, ia dar o quê? 0. Primeiro você recebe, e porque você recebeu a graça de Deus abundante na sua vida, porque você recebeu uma nova vida, porque você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque a graça de Deus te tocou, você recebeu algo e por isso você multiplica. Consegue me entender? Sim ou não? Por isso que só podemos multiplicar algo que recebemos. 1, 2 ou 5 talentos. E a prestação de contas não vai ser do que nós não recebemos. Por quê? Porque no reino de Deus, primeiro nós recebemos, depois nós multiplicamos. Por isso que os frutos que você dá, eles glorificam a Deus. Por que eles glorificam a Deus? Porque você só produz fruto, porque primeiro você recebeu algo de Deus. Em outras palavras, ninguém é melhor do que ninguém. Aleluia. Pastor, então eu sou meio parecido com aquele? Sim. Se tirar Jesus de nós, somos todos farinha do mesmo saco. Aleluia. Até aquele, pastor, até esse que você está pensando. Olha que interessante, queridos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Preste muita atenção aqui. Vou pegar em 2 versões aqui. Olha o jeito que o apóstolo Paulo trata com a igreja, queridos. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Olha outra versão. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não o fosse? Queridos, nós não temos razão para nos orgulharmos, nós não poderíamos nos orgulhar, porque tudo que nós temos, temos porque recebemos. Então quando nós olhamos para outras pessoas, outras etnias, outras maneiras, e nós olhamos de forma superior, é porque nós não entendemos o Evangelho. Se a minha condição financeira me faz olhar a pessoa de forma de eu me achar superior a ela, é porque eu não entendi o Evangelho. Porque se eu tenho, tenho porque recebi de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, fala assim: lembre-se do Senhor, que te deu inteligência e sabedoria para adquirir riquezas. Então, se você tem a capacidade de gerar riquezas, é porque de alguma forma Deus embutiu isso em você. Sim ou não? Quando entendemos isso, queridos, conseguimos considerar o outro superior. Por quê? Porque tudo que tenho, tenho porque recebi primeiro. Se multiplico algo na minha vida, primeiro eu recebi. Pastor, mas se
você multiplica é porque você respondeu de forma positiva. Sim, nós respondemos de forma positiva, mas respondemos porque nós recebemos primeiro. Então os meus acertos estão ligados à primeira semente que eu recebi. Estão conseguindo me entender? Sim ou não? Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 nos fala. Olha que interessante, queridos. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uma vez estudando esse versículo, queridos, e quando o apóstolo Paulo fala, trabalhei muito mais do que todos eles, ele estava falando dos outros apóstolos. E a expressão correta é assim: pegue tudo que os outros 11 fizeram, eu fiz muito mais do que eles, somando tudo que eles fizeram. É isso que Paulo está falando. E uma vez eu estava tomando banho pensando nesse texto, e a carta de 1 Coríntios, ela foi uma carta ditada, Paulo ditava, e os escribas, as pessoas escreviam. Provavelmente Paulo tinha problema nos olhos, e ele tinha dificuldade de escrever pequeno, tanto é que ele fala em algumas cartas, olha a assinatura, como as letras são grandes, porque assinei de próprio punho. Talvez Paulo tinha um problema de visão e ele tinha dificuldade de escrever, então ele ditava as cartas. E a impressão que eu tinha antes, e eu tomando banho pensando, eu acho que Paulo errou, e ele tentou consertar depois, só que daí eu pensei, a carta é inspirada, ele não poderia ter errado, porque quando ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, daí parece que ele fala assim, pelo contrário, trabalhei muito mais que esses caras, daí ele tenta dar uma consertada, né, todavia não eu, mas a graça de Deus, não parece que ele está tentando arrumar algo que ele falou? Só que não, queridos, ele tinha esse entendimento. Ele trabalhou, queridos, as suas viagens missionárias, com abertura de igreja, e ele provavelmente sim, trabalhou muito mais do que os outros. Só que ele tinha esse entendimento, não fui eu que trabalhei, mas a graça de Deus que estava em mim. Eu trabalhei, resposta à habilidade. Ele recebeu uma habilidade que se chama graça de Deus. E a resposta a essa habilidade é que ele trabalhou muito. Só que não ele, mas a graça de Deus que estava sobre ele. Sim ou não? Consegue me entender? Existe uma resposta à graça de Deus sobre as nossas vidas. Existe essa resposta à habilidade que Deus tem nos dado. Só que isso não pode inflamar o nosso coração. Por quê? Porque tudo nasce da primeira semente, daquilo que nós recebemos. Se somos ou temos alguma coisa, somos e temos porque Ele nos deu. Assim fica muito mais fácil de eu e você lavarmos os pés uns dos outros. Fica muito mais fácil nós caminharmos como igreja local, fica muito mais fácil nós caminharmos em unidade com as igrejas, fica muito mais fácil nós termos comunhão verdadeira entre nós, porque nós não nos achamos melhores que os outros. Olha o Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 ao 18, eu tinha falado Deuteronômio 28, mas é Deuteronômio 8, queridos. Versículo 17 ao 18, olha que interessante. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Você já viu o crente falar assim, é porque eu trabalhei muito. Não diga isso no seu coração. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou com seus antepassados, conforme hoje se vê.
Pastor, você é contra o trabalho duro? Não, queridos, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou contra você dizer no seu coração e de alguma forma você achar que foi você, e por você achar que é você, você se acha melhor do que o outro que não tem. Aleluia. Sim ou não? Sim ou não? É o mesmo princípio, queridos. Tudo que temos e somos vem dele. E isso não anula de forma nenhuma a nossa responsabilidade de responder ao dom e ao chamado que ele nos deu, de sermos fiéis. A pergunta é: como andar em fidelidade? Como não ser um legalista ou não ser alguém que se esforça para fazer e para ter? Se temos, é porque ele nos deu primeiro. Amém? Como andar em fidelidade? Primeiro, relacionamento. Repete assim comigo: relacionamento. Relacionamentos. Só conseguimos refletir, queridos, aquilo que nos foi revelado. As facetas de Deus reveladas a você vão ser o que você vai refletir. Você sabia que Deus tem várias facetas? Sim ou não? Sim ou não? Faceta de graça, de amor. Só que a Bíblia fala sobre a ira de Deus, a ira do Cordeiro, e isso gera conflitos e tensões teológicas. Mas Deus tem várias facetas. Quer ver um exemplo? Quando você entende que Deus, ele é um Deus de misericórdia, e você precisou da misericórdia dele, de forma consciente. Não sei se já aconteceu isso com você. Comigo já aconteceu. De eu precisar de misericórdia por um erro meu. Eu errei mesmo, sabendo que não poderia fazer, eu fiz e eu errei, e eu necessitei de misericórdia, e eu encontrei misericórdia em Deus. Quando você encontra misericórdia em Deus, o que acontece? A faceta da misericórdia de Deus é revelada sobre a sua vida, e você passa a ter misericórdia das pessoas. Queridos, eu saí de Curitiba fazem 12 anos, sim, vocês sabem da história, né? Saí de Curitiba fazem 12 anos, fui para Paranavaí. Só que voltando agora para Curitiba, queridos, eu fiquei desde 95 na igreja. Eu estava desde 95, eu me batizei em 1995. E eu fiquei até 2013, quando eu e a Kelly saímos para Paranavaí. Queridos, nesse período todo, queridos, todo mundo me conhece lá, sabe os meus erros, sabe os meus acertos, sabe a minha vida passada, sabe onde eu errei, sabe onde eu pisei na bola. Sim ou não? E quanto mais tempo nós andamos em comunhão, mais um necessita da misericórdia do outro, porque um vai pisar no pé do outro, sim ou não? A gente vai se machucar, não vai? Andando junto. Sim ou não? Vocês estão aqui? A gente vai se machucando. Lá na igreja, queridos, eu cometi erros e acertos, eu machuquei pessoas e pessoas me machucaram. Agora eu estou de volta lá. Aleluia. E ainda eu vou ser pastor lá. Aleluia. Aquele que me viu passar na prova e não me... Não, estou brincando. Tem sabor de mel. Não, estou brincando. Isso aí é brincadeira, corta. Deleta isso. Mas enfim. O que acontece, queridos? Assim como eu precisei de misericórdia de muitas pessoas que estão caminhando hoje comigo, eu precisei da misericórdia delas. Eu também tive que exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. Queridos, quando nós entendemos que muito nós pecamos, e aquele que entende que muito pecou, muito ama, começa a se manifestar o amor de Deus no nosso meio. As facetas que Deus vai nos revelando ao longo da caminhada, vai nos mostrando e nos fazendo viver como Ele vive. Só quem precisou de misericórdia, vai estender misericórdia. Só que a boa notícia é que todos nós necessitamos de misericórdia. Só que nós nos escondemos atrás de uma face religiosa e ficamos protegidos no nosso pensamento religioso, achando que somos superiores aos outros. Quando esse castelinho de areia cai, a gente entende no lugar que nós estamos, a necessidade que nós temos de Cristo e da sua ação de misericórdia para as nossas vidas, e quando nós recebemos isso, nós somos libertos para exercer misericórdia. Daí a gente não vai ser o chato que vai ficar apontando o erro dos outros.
Você já precisou de misericórdia, sim ou não? Eu precisei. Pastor, mas de contrapartida, nós não precisamos de pessoas que tratem o erro dos outros? Sim. Sim ou não? Senão virá uma bagunça. Mas trate como? Com misericórdia. Aquilo que ele faz por nós, agora ele quer fazer através de nós. Olha que interessante. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Esse é um texto, queridos, que todos os pastores precisam ter em mente. É o texto que eu tenho sempre em mente. Olha que interessante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transborda sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborde o nosso consolo. Por que eu falo que todo pastor tem que estar em mente isso? Porque muitas vezes, como pastor, como líderes de grupo familiar, o que vai acontecer? Nós vamos estar consolando pessoas, mas nós mesmos vamos estar debaixo de sofrimento. Sim ou não? Quem cuida de pessoas sabe que é assim. Nós consolamos e transborda consolo, mas nós mesmos estamos debaixo de sofrimento, sendo consolados pelo próprio Cristo. A cena que ilustra isso, queridos, é Jesus dependurado em uma cruz. No dia de sua maior agonia, queridos, do seu maior sofrimento, um dos ladrões, queridos, se arrepende. O que ele faz? Exerce misericórdia. Porque o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, ele reflete a Deus. Ele exerce misericórdia sobre aquele ladrão e ele fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer maior consolo do que esse, queridos? Só que Jesus estava em extremo sofrimento. Fomos consolados para consolar, fomos perdoados, agora exercemos perdão. Quando eu entendo que eu fui perdoado, ninguém me deve mais nada. Repete assim comigo, que é terapêutico para a sua vida: ninguém me deve nada. Aleluia. Isso é libertador. Ninguém te deve nada. Pastor, mas você não sabe o que fulano de tal fez comigo. Não sei, queridos, mas sei o que Cristo Jesus morreu, sofreu em uma cruz para que hoje você pudesse falar: ninguém me deve nada. Assim, eu me torno fiel àquele que me perdoou. Você foi perdoado, sim ou não? Quando você olha, queridos, para diante de Deus e fala assim: Deus, eu libero o perdão, ninguém me deve nada. Quando você faz isso, você se torna fiel àquele que te perdoou. Você perdoou porque você foi perdoado. E você não foi perdoado, querido, você foi muito perdoado. Muito, 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 muito. A fidelidade, queridos, é um fruto do Espírito Santo. Olha o que Gálatas capítulo 22, 5, 22 ao 26 nos fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós não deixamos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, o fruto do Espírito, queridos, é como se fosse uma pocã, uma mexerica, uma mimosa. Ele é o amor, ele é um fruto que tem os seus gomos de bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São esses gomos. E um desses gomos se chama fidelidade.
E esse fruto, ele é gerado através de um relacionamento, onde eu e você somos transformados e fluímos de dentro para fora. Queridos, como que geramos os frutos do Espírito? Através do nosso relacionamento com Deus. Quando eu e você nos propomos a tirar 15 minutos, 5 minutos para ler a palavra de Deus, 5 minutos para orar, 5 minutos para anotar algum pedido de oração, para fazer um caderno, uma agenda, um caderno de devocional. Quando nós tiramos 5 minutos, 15 minutos, queridos. 5 de leitura, 5 de oração, 5 de anotação. Quando nós vamos desenvolvendo esse relacionamento, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Nós vamos se tornando parecidos com Ele. E os frutos do Espírito começam a fluir através das nossas vidas. Queridos, não adianta, queridos. Quem já foi explosivo aqui, quem já teve, que nem o pastor Hugo sempre falava para mim, o pastor Hugo falava assim, eu não tinha pavio. Às vezes fala pavio curto, não era pavio curto, eu não tinha pavio, qualquer coisa eu explodia. Quem tem pavio curto, queridos, não adianta ficar, eu não vou explodir, eu não vou explodir, eu não vou explodir, eu não vou explodir, eu não vou explodir. Na primeira situação faz o quê? Sim ou não? Você faz força e não muda. Só que quando nós nos relacionamos com Deus, queridos, quando nós permitimos que o Espírito Santo toque as nossas vidas, de repente a transformação é de dentro para fora. Aquela pessoa que você tinha dificuldade de se relacionar, o Espírito Santo começa a gerar amor sobre essa pessoa e você começa a conviver com ela. Situações que naturalmente você explodiria, de repente você olha, o domínio próprio começa a te envolver. Só que isso não é autodisciplina, queridos. Isso é relacionamento. Relacionamento. Fidelidade não é uma ideia de que eu preciso fazer tudo certinho. Fidelidade é um fruto de um relacionamento com Deus, da identidade, da intimidade com Ele, de se deixar guiar. Mais uma vez o princípio. Primeiro nós recebemos, e você recebeu o Espírito Santo na sua vida, sim ou não? Quando você reconheceu a Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar em você, sim ou não? Você recebeu o Espírito Santo, sim ou não? Então você recebeu dele, agora você só precisa responder a isso que você recebeu. E como que nós respondemos isso? Através do relacionamento. Quando você responde separando tempo para ter comunhão com Ele. Quando você responde separando tempo para você ler a palavra de Deus, nem que seja um capítulo por dia. Seja fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. Às vezes as pessoas, pastor, agora eu vou ler 1 hora de Bíblia por dia. Queridos, não crie metas muito altas. É igual a academia. Trabalhei 10 anos em academia, queridos. As pessoas vinham, eu vou treinar 5 vezes na semana, 2 horas por dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É igual promessa de começo de ano, queridos. Passou 3 meses já e as promessas que você fez lá, vai caindo por terra, uma a uma. Esse ano eu emagreço, esse ano eu faço atividade física. É sempre a mesma coisa. Daí cria meta lá em cima e não consegue cumprir. Seja fiel no pouco, tire lá, queridos, 15 minutos, leia 1 capítulo por dia. Eu te garanto que isso vai transformar a sua vida. Eu garanto, queridos. Primeiro nós recebemos o Espírito Santo, depois a responsabilidade é do relacionamento, que gera o fruto de fidelidade. E o fruto, queridos, abençoa o meu próximo. Sou fiel a Deus, sou fiel às pessoas ao meu redor, gerando esses frutos. Queridos, não é bom se relacionar com pessoas que têm mansidão, sim ou não? Que têm longanimidade, tipo é bem longo o ânimo dela, assim, ela não desanima rápido, assim. Não é bom, porque às vezes a gente dá trabalho nos nossos relacionamentos. Não é bom se relacionar com pessoas que têm domínio próprio. Tipo, você pode conversar sem esperar que o cara exploda, assim. Sim ou não? É bom ou não é? Por quê? Porque os frutos são para abençoar os outros. Olha o que 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 20 nos fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mais uma vez, queridos, o mesmo princípio. Primeiro recebemos, depois multiplicamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós recebemos primeiro o amor dEle, depois nós multiplicamos como? Amando as pessoas. Amo a Deus e odeio o meu irmão não existe. Amo a Deus e amo o meu irmão. Como? Gerando o fruto do Espírito Santo que se chama amor. Seja fiel a Deus, amando pessoas. Não tem como, queridos, dizer eu amo a Deus, mas eu odeio a igreja. Que nem alguns falam aí. Ah, eu amo a Jesus, mas eu odeio o fã-clube dele. Queridos, isso aí não existe, queridos. Imagine eu chegar para o Tiago e para a Bia e falar assim, Tiago, eu amo você, eu amo a Bia, eu quero convidar vocês para um café lá em casa, só que, pelo amor de Deus, não leve suas filhas, porque eu odeio elas. Ia dar certo de a gente se relacionar? Como que você fala, eu amo a Deus e odeio a igreja? Não existe, queridos. Uma coisa está associada à outra. Amo a Deus e amo as pessoas. Agora, queridos, entendemos que não vivemos mais para nós mesmos. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos fala. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus, você é de Jesus, posso ouvir um amém? Você recebeu isso pela fé, você é dele. Qual é a sua resposta a isso, que você recebeu ele? Você crucifica a sua carne com os seus desejos e paixões. Aqui desejos e paixões, queridos, não são somente impulsos sexuais ou imorais. Geralmente, quando nós lemos isso, nós apontamos para essas coisas. Mas pode ser o desejo de você ficar na sua. Sabe o desejo? Sim, eu não quero me meter com gente. É melhor cuidar de vaca do que de gente. Já ouviu isso? Às vezes é o teu desejo, não quero me meter com gente, tá louco se meter com gente. Melhor as vacas lá que não fala nada, pisa no pé da gente, dá rabada, mas pelo menos não fala. Às vezes é esse desejo, queridos, de não se envolver muito na obra de Deus, de querer ficar sozinho, de buscar uma vida cômoda e segura. Às vezes são esses desejos que nós precisamos crucificar. Mateus 25, do 24 ao 25, olha que interessante, queridos. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Em outras palavras, esse homem falou, eu não quero encrenca, pega o que é seu. Eu preferi ficar de boa, eu preferi não me incomodar. Isso poderia dar muito trabalho, e eu preferi enterrar. Só que eu e você somos um povo fiel, posso ouvir um amém? Que se relaciona com Deus, que gera os frutos, e os frutos que glorificam a Deus. Eu e você vamos ser fiéis até o fim, não porque somos melhores, mas porque entendemos o que recebemos, e vamos responder à habilidade que temos recebido. Deus tem posto dons e talentos sobre a sua vida. Seja fiel, se levante na obra de Deus, abençoe pessoas, ame pessoas, gere os frutos do Espírito, que trazem transformação à vida das pessoas que estão ao seu redor. E naquele dia, queridos, nós vamos ouvir isso do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. O Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Você recebe essa palavra no seu coração?
Vamos nos colocar de pé?